Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos estudar a lei da atração aprofundada, tá certo? O que é que nós vamos estudar em profundidade? Se você sabe e já entendeu até aqui que você cria a sua realidade, você tem o poder de criar a sua realidade, talvez em algum momento você já tenha se perguntado, certo? Aqui eu entendi, concordo, me me alegro com essa informação, mas tem um questionamento que foi meu também, tá? Durante muito tempo. Onde está Deus na lei da atração? O que é a ideia de o poder estar em minhas mãos? Eu sou o criador da minha realidade. Me faz questionar onde fica Deus no meio disso tudo. Se ele é apenas um um observador passivo, se ele tem participação, então quer dizer que eu não preciso de Deus para nada, já que eu mesmo crio a minha própria realidade. Isso foi questionamentos que eu fui fazendo ao longo do tempo e que por algumas vezes me atrapalhou. O fundo musical é de praxe, tá? Aqui em casa. Então, muitas vezes me atrapalhou porque eu me via distante de Deus, já que não tinha, já que aparentemente o poder estava nas minhas mãos. E é isso que nós vamos estudar hoje em profundidade, que eu quero que você compreenda onde está Deus na lei da atração. Porque quando ela foi liberada para que as pessoas soubessem sobre a lei da atração, a gente descobriu que o poder estava em nossas mãos. E sim, o poder de criar toda e qualquer realidade que a gente deseja está nas nossas mãos. Mas nesse momento a gente tem que ter um cuidado. E foi talvez esse cuidado que as pessoas que disseminaram a lei da atração talvez não tiveram, porque a gente não escuta as pessoas falando sobre esse assunto, que o ego escuta isso e fica alegre e satisfeito. Porque, poxa, se eu crio a minha realidade, então eu sou a bichona, eu sou a fodona, eu não tô precisando mais de ninguém. Dá a essa impressão de que a gente se é autossuficiente, já que somos donos da nossa própria vida, criador das nossas realidades, somos o poder, né, que cria mundos. E, na verdade, não é só isso, porque sim, você pode criar sua realidade, mas a lei da atração, na verdade, ela é uma ferramenta dada por Deus. A lei da atração, no final das contas, é a divindade em ação. Esse poder que a gente diz que está em nossas mãos não é um poder nosso, não é um poder do ego, não é um poder desse personagem aqui, Elizabeth. Ele é o poder de Deus em ação. Então, quem manifesta as coisas, quem atrai as coisas, como a gente fala na lei da atração, é a divindade. É o poder da divindade em nós. Então, você vai imaginar que isso foi uma ferramenta dada por um Deus benevolente, compassivo, e gostaria que nós tivéssemos o poder de criar a nossa realidade, mas que quem cria é Ele, porque Ele e nós somos um, né? E para você entender que Ele e nós somos um, que você tem a divindade dentro de si, você tem que ir se aprofundar nessa falsa ideia que você está num canto e Deus está no outro, que Deus está tão longe de você. É por isso que a gente vê a nossa vida com várias limitações. É por isso que a primeiro momento a gente estranha a ideia de poder criar a própria realidade, de poder se curar, de poder criar realidades, criar abundância, porque aqui a gente entra num polo de que é assim, a grande maioria das pessoas estão numa busca de criar muito abundância material e continuam em pobreza espiritual, porque usaram a lei da atração para satisfazer apenas o ego. E eu sempre tenho cuidado aqui de deixar claro para você que as coisas materiais, elas também fazem parte, né, do mundo espiritual. Não tem algo, não está separado.
Mas o que acontece é que a grande maioria, quando escuta a lei da atração, quando escuta o poder da realidade, né, de manifestar, o foco é apenas em criar o material, em criar prazeres para o ego, prazeres imediatos. E muitas pessoas, nesse processo, sentem a lei da atração como algo ineficaz, porque justamente está criando com apenas um dos polos, o seu eu inferior, né? Imagine que a lei da atração, ela tem três elementos fundamentais, que é Deus, segundo você, e terceiro, o você e Deus. Deus e você. Porque o Deus é o eu sou. Você, né? O segundo passo é você é. E o terceiro é o como. É o você e Deus juntos, criando a própria realidade. Então esse poder, ele não é um poder do ego, é um poder da centelha, da divindade em você. E aí, quando essa ferramenta de criação pessoal, porque a lei da atração é para você criar a sua realidade pessoal, não é verdade? Ela é muito mais eficiente, eficaz e rápida quando você cria, você a utiliza para os fins que ela foi criada, que é criar uma vida mais alegre, mais tranquila e mais feliz para os outros, né? Para as pessoas que você convive e para você. E é nessa ordem, para os outros que você convive e para você. Porque quando você utiliza a lei da atração para os fins que ela foi criada, então ela funciona com muito mais potência, com muito mais agilidade. Então você vai pensar nela como uma ferramenta de dois cabos. Um cabo é você segurando, o outro cabo é Deus segurando. E a partir do momento em que você escuta isso e tem julgamentos, né, em relação a isso, você pode pegar essa ferramenta que é poderosíssima, dada para o Criador, para a sua criação pessoal. Você pode fortalecê-la ou você pode enfraquecê-la. Porque muitas pessoas dizem, eu não vi resultado, ou eu não acredito, ou isso está me afastando de Deus, ou isso me soa arrogante dizer que eu crio a minha própria realidade como se eu fosse um Deus. Entende que tem muitos tabus criados dentro dessa redoma, né, de criação da própria realidade, porque ela vai combater o sistema em que a gente vive. Porque a partir do momento também que eu digo, você é criador da sua realidade, nesse momento você tem que assumir a autorresponsabilidade da sua vida. Então, a partir desse momento, não é o seu marido que te irrita, é você que se deixa irritar por ele. Não é o patrão que não te valoriza, é você que não se valoriza e cria uma persona para validar aquilo que já está dentro de você. Não é fulano que te enganou, que mentiu, que roubou. Tudo está dentro de você. E os personagens que aparecem são justamente pessoas para comprovar aquilo que você precisa trabalhar dentro de você. Então, os atores que aparecem na sua vida, os personagens que aparecem na sua vida, eles são benéficos para a sua vida, porque eles são para seu próprio aprendizado. Naquele momento em que eu vi algo que me irritou, que me estressou, que me magoou, que me trouxe qualquer tipo de sentimento desagradável, vocês que são alunos, que estão tendo esses ensinamentos, você tem que olhar para aquela situação com um olhar de aprendiz. Porque a partir daí, do olhar de aprendiz, você cria uma nova realidade. Então, ok, eu trouxe essa realidade para a minha vida, e a partir de agora, o que eu posso aprender com ela? Que sentimento isso está me trazendo? Isso está me trazendo um sentimento de insatisfação. Então, você vai observar, se auto-observar. Se esse sentimento de insatisfação já foi sentido,
tantas e tantas vezes, em tantas e tantas ocasiões, porque nós nem notamos que nós se viciamos em emoções. Então, às vezes, você olha ali pro seu parceiro e diz, nossa, ele faz a mesma coisa que meu pai fazia com a minha mãe, ou que meu pai fazia comigo. Mas naquele momento, você não observou e não tinha talvez maturidade para isso, ou né, conhecimento, que você sentia esse sentimento de satisfação já lá na infância. E você foi recriando a mesma realidade sempre com as pessoas do seu convívio. Então, não eram as pessoas do seu convívio que eram os vilões. Eles vieram para dizer, olha, tem um sentimento de vítima aqui que precisa ser curado, trabalhado, transgredido, né? Para que você não crie mais essa realidade na sua vida. Então, quando a sua realidade se apresenta, observa os seus sentimentos. Observa os seus sentimentos porque eles são o GPS da sua alma. Eles te ensinam o tempo inteiro. As pessoas, essas pessoas desafiadoras que estão na sua vida, que você não compreende, por que é que te irrita tanto, por que é que te dá tanta raiva, por que é que você não suporta, por que é que essa pessoa, de alguma maneira, não sei, lhe estressa. Aquela pessoa é um dos seus maiores mestres, é para você se auto-observar. Porque eu tô sempre sentindo que eu tô sendo injustiçada. E aquela pessoa ganhou isso e eu não. Então você vai observar, esse sentimento de injustiça, ele já veio de outros carnavais, outras ocasiões. Por quê? Porque você sente essa vitimização dentro de você que talvez venha de uma crença de não merecimento. Então você se sente injustiçada, mas no fundo você acha que não merece. E a gente está falando aqui de lei da atração e nós estamos aprofundando, tá? A gente entrou no quesito de Deus ser o criador, né? A ferramenta que atrai aquilo para a sua vida, porque foi uma ferramenta que foi criada para usar com ele. Não foi usar apesar dele, né? Longe dele. E para que você entenda que a lei da atração é usada com o Criador, você tem que entender que ele e você é um. É por isso que você tem o poder. É por isso que o poder está dentro de você. Entende? É por isso que você é poderosíssimo. É por isso que você é digno. É por isso que você é ilimitado. É por isso que você é amor. Porque quando a gente fala isso, a gente está vendo... Eu estou falando da sua essência. A sua essência é divina. E o divino em você pode criar realidade. O divino em você pode te curar. O divino em você pode te dar o emprego dos teus sonhos. O divino em você pode dar a abundância que você tanto sonha. Entende? E a gente tem muita coisa para estudar. Eu vou deixar as aulas procurar. Eu não vou nem prometer um negócio desse. Deixar as aulas menores quando a gente for falar de lei da atração aprofundada. Porque você viu que eu entrei no assunto Deus e lei da atração, mas também eu já comecei a entrar em situações que se apresentam e por que elas se apresentam, porque tem que olhar. Gente, é incrível. Tudo que a gente vivencia, a resposta é o olhar para dentro. É o olhar para dentro, é se auto-observar. Porque a auto-observação, ela é a cura daquilo que você está vivendo. Se você não se observa, e aí uma coisa muito... Eu digo assim, eu estou falando uma coisa e estou puxando para outra, mas por quê? Estamos estudando um contexto lei da atração aprofundada. Então, eu vou... Se eu sentir o gancho, né, de trazer, que está dentro do assunto da lei da atração, a gente vai falar. A gente eu, né? No caso. Então, é isso. Olha... Esqueci até que eu tava falando, me desconcentrei. Mas era isso que eu queria deixar claro na sua cabecinha. Que todo o segredo da vida, de autocura, de realização, de atrair aquilo conscientemente. Eu quero isso pra minha vida. Eu quero esse tipo de situação. Eu quero esse tipo de relacionamento. Você só consegue fazer isso se auto-observando. Porque quando você se auto-observa, você começa a descobrir as suas sombras, você começa a descobrir vícios de reclamação, você começa a descobrir vícios de milindre.
Comece a escutar com carinho aquilo que as pessoas às vezes falam com frequência de vocês, porque é difícil ouvir crítica e nem sempre elas são verdadeiras. Ela é a visão do outro sobre você, mas às vezes ela é o que você se nega a ver. Então alguém diz, você é muito julgadora, você julga tudo e aquilo lhe causa estranheza, porque você não se vê assim. No momento, não acate aquilo como verdade, mas se auto-observe. Porque talvez você seja e se nega a ver. A gente se nega demais a olhar para si com sinceridade. Eu não gostaria de ser uma pessoa julgadora, já que eu, Elizabeth, prego tanto que as pessoas amem, que as pessoas tenham liberdade de ser. Então, se alguém no momento hoje chega e diz, Elizabeth, você é muito julgadora, aquilo ia me ofender, porque é algo que eu não gostaria de ter. Mas eu só trabalho e eu só cresço e eu só evoluo se eu realmente procurar isso dentro de mim para ser trabalhado. Eu reconhecer isso dentro de mim. Porque tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Vamos supor que esse seja o meu defeito. Eu sou uma pessoa menos valiosa por isso, menos amada por Deus, menos merecedora, porque a gente vai fazendo essas ligações de que se eu tenho defeitos, se eu tenho sombras, se eu tenho coisas a serem trabalhadas, então eu não vou merecer uma vida digna, eu não vou merecer a felicidade, eu não vou merecer o dinheiro que eu tanto desejo. Mas isso é que vai nos afastando, porque é o que você sente. No final das contas, é sobre o que você sente. Por isso que a autoobservação é que vai te levar nos lugares magníficos. Porque quando você começa a se observar e se conhecer, você também começa a conhecer o divino dentro de você. E você começa a reconhecer isso. E você começa a não ficar tão preocupada ou magoada ou triste por essas partes de você que não é divina. Essa experiência aqui, humana, ela veio para que a gente lindamente, sem a pressão, sem o sacrifício, sem a dor, a gente vinha trabalhar isso. Deus não tá lá, nossa, Elizabeth, como você é jogadora. É por isso que você não tem isso. É por isso que eu não vou lhe dar isso. É por isso que eu ainda não lhe trouxe essa bênção. Quem faz isso somos nós, humanos. Ô, meu amor, você quer suco? Quer suco no meio da gravação. Mas é nesse sentido, entende? É nesse sentido. A gente pega Deus e coloca na dualidade do bem e do mal, do merece e não merece. E aí a gente tem medo dos nossos defeitos, das nossas sombras. A gente reprime muitas vezes quem a gente é, porque a gente tem medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito. Por isso que eu digo, é a autoobservação. É você olhar para você mesmo com sinceridade, com humildade. Tudo bem, eu tô aqui para trabalhar as minhas coisas. O que realmente eu preciso trabalhar? O que? Sem pressão psicológica em si mesma, aceita. Nossa, eu sempre fui uma pessoa, realmente, eu sempre fui uma pessoa difícil de lidar. Tranquilo. A partir de agora eu não quero mais ser, então eu vou trabalhar isso em mim. Aceitar é o primeiro passo, porque quando você aceita, você reconhece. Quando você reconhece, você não luta mais para esconder. E aquilo não ganha força. Esse é o segredo de evoluir, de crescer e de chegar lá. Sempre reconhecendo que Deus é o caminho, porque você é Ele. Como que você vai ter um poder de algo que você não reconhece em si? Quando eu digo reconhecer a si mesma, também reconhecer essa sua imagem e semelhança. Passa a vida centrada nisso, buscando isso. Hoje, um dos meus maiores desejos é não entender isso apenas mentalmente. É eu compreender com todas as células do meu ser que eu faço parte de Deus, que eu sou essa divindade, que a vida está aí para me expressar essa divindade que há em mim. E é isso que eu desejo para você, tá bom? E que você compreenda que lei da atração é um presente de Deus para sua vida. É o presente de uma divindade bondosa que te deu uma ferramenta para que você experiencie a vida. E nós vamos ter uma aula de
talvez que seja a próxima dessa, tá? Que eu digo, como é que eu digo? Porque é que você, quando a gente tá querendo um desejo, a gente cria o oposto dele, porque é isso que na prática acontece, né? Na lei da atração, que é chamada a lei dos opostos. Então, para que você crie a realidade que você deseja, você vai ter que vivenciar aquilo que não deseja, e isso é aula para outra aula, tá certo? Porque a gente vai ter que minuciar para você compreender os pormenores e colocar em prática. Então, a partir de hoje, veja a lei da atração não como algo de místico, não como algo que vai te afastar do divino e não como algo que é proibido, né? Às vezes as pessoas que têm religião têm um receio, ou as pessoas que muitas vezes, e é interessante, ó, as pessoas que muitas vezes tentaram praticar a lei da atração pelo poder do ego. Então, o poder é meu, vou criar aquilo somente para o meu prazer. Lembra que eu falei que ela é muito, muito, muito eficaz quando você cria para a finalidade que ela foi criada, que é para tornar a sua vida mais feliz, tornar a sua vida mais alegre e tranquila. Mas primeiro para quem? Primeiro para os outros, depois para você. Porque o que você dá para o outro, você dá a si mesmo. E esse é o segredo da felicidade, esse é o segredo da multiplicação daquilo que você deseja, tá certo? Vai ser, sim, assunto de outra aula, tá certo? Tô aqui enrolando para conversar com vocês, porque eu quero que eu não esqueça do suco, né? E eu tenho mais coisas para falar mesmo. Mas, ó, eu tô vendo aqui. Gente, eu tô. Sim, professor, minha filha. Não, gente, eu tô olhando aqui no caderninho que eu já expliquei pra vocês. Eu anoto muitas coisas e às vezes eu esqueço a... mas eu já falei tudo. Falei tudo. Eu esqueço, eu boto muita coisa legal aqui. Eu gosto de montar tudo e não esquecer de nada. Mas por vez é isso. Entenderam? Você é a divindade em expressão. Deus que se expressar nesse momento, como Ana Paula, como Joana, como Aline, como Fernando, como Pedro. Deus quis se expressar como você. Então, aproveite a vida, viva, curta, experiencie. Se não está legal, ok, não se culpe, não se julgue, porque a divindade em você não faz isso, tá certo? A divindade em você não te julga. Ela apenas quer que você escolha, tenha escolhas que sejam melhor para a sua alma, porque vão te trazer uma vida melhor, vão te trazer uma leveza, mas ela não te julga se você não faz isso, tá bom? Ela deixa você experienciar e decidir se esse caminho é bom para você e para a sua alma ou não, tá? Um beijo de luz, até a próxima aula.